Oi, gente! Eu sou a professora Juliana Schivani, professora de matemática há mais de 10 anos do Instituto Federal do Rio Grande do Norte. E ao longo da minha caminhada de concurseira, eu passei por 9 bancas de avaliação de aula didática. Dessas 9 bancas, eu fui aprovada em 8, dentre elas no IFCE, e o Instituto Federal do Ceará. Também fui aprovada na Universidade Federal do Sergipe e, obviamente, no Instituto Federal do Rio Grande do Norte, o qual eu sou professora efetiva atualmente. E aí eu resolvi fazer esse vídeo porque eu participo de um grupo no Facebook que muitos concurseiros querem dicas de como ministrar uma boa aula, e apesar de eu nunca ter sido professora na banca de avaliação, mas eu conversei muito e ainda converso com professores que participam dessas bancas, tive acesso à minha avaliação quando eu participei como candidata, tive acesso a avaliações de outros colegas, então eu posso dar algumas dicas para vocês. E aí nesse vídeo eu vou dar 10 dicas de como vocês podem se dar bem na prova didática de uma maneira geral. Eu sou professora de matemática, mas essas dicas servem para todas as áreas, ok? A primeira dica que eu dou, e parece bem óbvia, mas algumas pessoas não seguem, é ler o edital. Ah, mas eu já li o edital, já passei pela prova escrita, agora eu vou para a aula didática. Sim, mas agora é a hora de ler o edital com calma, principalmente na parte dos critérios avaliativos da aula didática. Porque, geralmente, nos editais, vai ter um tópico para falar só sobre a aula didática e vai ter um quadro com os critérios de avaliação e suas respectivas pontuações. Então, é ali que você vai saber o que a banca espera de você, o que você vai ser avaliado. Então, por exemplo, vai ter pontuação lá para interação. Então, se você fizer interação na sua aula, você vai ganhar uma pontuação. Ao mesmo tempo, nesse mesmo edital que te pontua a interação, ele também vai dizer que é proibido a banca interagir com o candidato. E aí você se pergunta, é proibido a banca interagir comigo, então como é que eu vou ter uma pontuação para interação? Bom, nesse vídeo eu vou te dar uma dica sobre isso também. Então, a minha primeira dica é essa: leia o edital, principalmente naquela parte dos critérios de avaliação, para saber o que você vai ser avaliado e o que a banca espera de você. A minha segunda dica é sobre o tema da aula. Normalmente, os editais, eles já previamente divulgam 5 ou 10 temas, ou menos, enfim, nunca vi mais, mas é entre 5 e 10 temas. Eles divulgam esses temas de cada área previamente, e aí 24 horas antes da sua aula ocorrer, um desses temas é sorteado. E aí você tem esse período de 24 horas para se preparar. E aí um erro mais comum que o candidato, principalmente o mais inexperiente, comete é querer falar tudo, sobre tudo, do tema sorteado. Não façam isso, pelo amor da Nossa Senhora dos concursos. E aí vocês podem ficar pensando, mas eu preciso mostrar que eu sei aquele conteúdo. Não, você já fez isso na prova escrita, na primeira fase do teu concurso. Agora é hora de mostrar que você sabe dar aula, que você sabe ensinar, que você tem uma metodologia de ensino eficiente, que funciona. É uma hora de mostrar a sua didática. Entendeu? Então, nessa hora, você tem que ensinar como se você estivesse ensinando mesmo para os seus alunos, como se aquela sala de aula que você está estivesse lotada de alunos. E aí, para isso, você não pode falar tudo sobre aquele tema, porque é impossível você fazer isso numa aula de 45, 50 minutos. Geralmente, os temas são muito abrangentes, a não ser que o tema seja muito específico, coisa que não é. Normalmente, os editais colocam um tema muito abrangente. Será História do Brasil, funções, ou função exponencial, ou sequências, ou geometria espacial. Enfim, não sei. Mas, normalmente, o tema é muito abrangente. E aí, o que você vai fazer? Você vai fazer um recorte pequeno daquele tema e vai focar naquele recorte, ok? E aí você vai apenas
focar a tua aula, seja 30 minutos, 45 minutos, 50, 1 hora, naquele recorte. E aí, não é bem uma dica 3, mas é uma subdica nessa dica 2, é o seguinte, se você focar no início do tema, sei lá, por exemplo, vamos supor que o tema seja progressões, e você resolveu falar sobre o termo geral da progressão aritmética, que normalmente é o primeiro conceito a ser estudado dentro do conteúdo de progressões. Então, lá no finalzinho da tua aula, tu já dá um spoiler da próxima aula. Aí vocês devem estar pensando, mas não vai existir próxima aula. Sim, mas lembre-se que você está encenando. Você está como se estivesse dando uma aula para os seus alunos. E os seus alunos precisam saber quais são os conceitos que vão ser estudados na próxima aula. Por quê? Porque alguns alunos vão estudar antes, vão se preparar antes para tirar dúvidas na aula. E a banca quer isso. Quer saber se você é organizado, se você planeja bem a tua aula, de modo que você saiba até os próximos conceitos a serem estudados. Então, no finalzinho da aula, você fala, olha, na próxima aula nós vamos estudar sobre esses e esses conceitos, ou vamos fazer uma atividade avaliativa envolvendo esses conceitos, enfim, dá um spoiler da próxima aula. Por outro lado, se o seu conceito estiver no meio do conteúdo ou no final do conteúdo, comece a aula fazendo uma breve revisão do que já foi feito, principalmente dos conceitos que são pré-requisitos para este conceito que você vai ministrar a aula naquele momento. Então, se você resolveu falar ainda do exemplo de progressões, sobre a soma dos N primeiros termos de uma PG, por exemplo, ou de uma PG infinita, da soma dos termos de uma PG infinita, por exemplo, que é final do conteúdo de progressões. Então, você fala, olha, vamos relembrando que nós vimos na aula passada sobre o termo geral da progressão geométrica, vocês viram isso, aquilo, outro, fizemos uma atividade, enfim, faz uma breve revisão no início, para depois você finalizar o conteúdo com aquele conceito que você deu o enfoque, tá? Então, essa é a segunda dica. A terceira dica é sobre a estrutura da aula. Se você é professor das disciplinas propedêuticas, ou seja, língua portuguesa, matemática, física, química, enfim, tenta começar com uma situação-problema. E aí você resolve essa situação ao longo da sua aula, do desenvolvimento teórico da tua aula. Isso dá muito certo em matemática. Eu acredito que em física, em química, também dê para a gente conseguir fazer essa abordagem. Os próprios PCNs, os Parâmetros Curriculares Nacionais, a BNCC, ela sempre orienta que a aula deve começar com uma problemática, que a aula não deve começar com o conteúdo, mas que o professor traga o problema para que o aluno possa ter essa inquietude de resolver aquele problema e ter atenção ao longo do desenvolvimento teórico da aula e que ele busque, dentro desse desenvolvimento teórico, conceitos, fórmulas, não sei, para tentar resolver aquele problema no final da aula. Então, a culminância do seu desenvolvimento teórico da sua aula vai ser resolver esse problema que foi iniciado na sua aula. Então, meio que existe uma introdução com o problema, depois existe o desenvolvimento da sua aula com o desenvolvimento teórico e depois existe a finalização com a resolução do problema. O resumo, a revisão da aula passada é algo que inicia a aula, mas não é a introdução da sua aula agora, ou a finalização dizendo o que vai acontecer na próxima aula, não é a finalização de fato da aula que você está dando agora, só um complemento, digamos assim. Então, essa é a estrutura que eu sempre começo as minhas aulas, que eu sempre comecei nas bancas e sempre deu muito certo. A quarta dica é a dica que eu dou da interação que eu falei logo no início do vídeo. Como é que eu vou interagir se a banca é proibida de interagir comigo, mas lá no edital tem um quadro dizendo que eu vou ganhar 10 pontos por interação? E agora, o que eu faço? Eu já tive conhecidos que, ao chegar na sala de aula, que ele iria ministrar a aula para a banca, ele colou nas cadeiras vazias plaquinhas com nomes de pessoas. E aí, dentro da aula, ao longo da aula, ele foi encenando como um ator mesmo, chamando as pessoas
né? Pessoas que estavam ali naquelas carteiras, naquelas cadeiras. E é isso que você tem que fazer. Você não precisa, obviamente, trazer papel e corar nas cadeiras com os nomes, mas crie na hora nomes de alunos fictícios e sugira perguntas, invente, crie perguntas na hora da sua aula que tem a ver com a sua aula. Então, a Maria ali está perguntando se eu preciso sempre do primeiro termo para achar o enésimo termo da progressão aritmética. Muito boa sua pergunta, Maria. Não precisa sempre do primeiro termo. Você pode ter um outro termo conhecido, o A4, o A5, o A6, enfim. Então, veja, eu criei uma pergunta, apontei para a possível Maria, que estava sentada lá numa determinada cadeira, e eu respondi a pergunta da Maria. Então, é mais ou menos isso que vocês devem fazer. É interagir com vocês mesmos. Paciência. É uma encenação, é vocês sendo atores, mas é assim que funciona para vocês terem o ponto da interação, tá? A quinta dica é não olhar para o relógio. Não olhe para as horas, não fica lá olhando. Alguns concursos não estão mais permitindo o uso do relógio, outros permitem só relógio analógico, outros já deixam à vontade, permite que você use tanto o relógio quanto o data show, computador, enfim. Cada banca terá os suas normas, as suas regras, enfim, mas se puder usar relógio, evite ao máximo você ficar olhando as horas. Eu já tive um concurso, uma banca que eu participei, que uma das pessoas da banca reduziu uma pontuação minha porque ela observou que eu estava olhando no relógio, que eu estava controlando o tempo, e eu não sei porquê, né, mas eu acredito que isso deva talvez desviar a atenção do aluno, faz com que o aluno perca a atenção, porque você está olhando a hora e meio que cria um cenário de pressa na aula, não sei, mas evite olhar as horas no relógio. Mas e aí, como é que eu vou fazer? Bom, existem algumas alternativas. Eu conheço uma pessoa que, para evitar que olhasse a hora no relógio, ela pegou o celular, deixou cronometrado, ela sabia a hora que ia começar, né, a prova, sabia a hora que tinha que terminar, então ela colocou um alarme silencioso, só para vibrar, e deixou lá na meia, no tênis dela, e aí quando ela sentiu vibrar, ela sabia que ela colocou para vibrar 5 minutos antes da aula terminar, então ela sabia que faltavam 5 minutos para a aula terminar. É uma alternativa. Outra alternativa é usar aqueles relógios Smart, não sei o que lá, não sei o nome desses relógios, mas que o alarme dele não é sonoro, ele só vibra. Então, e você também pode programar para que ele não acenda a luz. Então, você vai sentir ele vibrando ali, e discretamente você pode colocar a mão para parar, alguma coisa assim, já que ele é touchscreen. Enfim, existem algumas alternativas para você não ficar olhando no relógio. Se nenhuma dessas alternativas funciona para você e é inevitável você olhar no relógio, então olhe só uma vez, procure o mínimo possível. Outra alternativa interessante também, que eu acabei de me lembrar, é que o próprio PowerPoint, quando você vai projetar, existe uma configuração no PowerPoint, se você usar, né, os slides, que você fica olhando a hora, o tempo de duração, na verdade, daquela apresentação. Então, é uma outra alternativa. Você vai passar pelo computador, vai ter que passar para o próximo slide, então você já olha lá o tempo, ok? Então, é uma alternativa também. A minha sexta dica é que você sempre tenha uma carta na manga. Como assim? Bom, você não precisa terminar necessariamente no tempo que foi destinado para a aula. Alguns concursos dão, inclusive, um tempo mínimo e máximo. Então, você tem que terminar entre 40 e 50 minutos. Outros concursos não, ele diz que o tempo de aula é 50 minutos. Mas não é que a aula seja de duração de 50 minutos, que você tem que terminar em 50 minutos cravados. Até porque, geralmente, você vai ficar mais nervoso, você tende a falar mais rápido, e aí você vai terminar a aula antes do que você tinha programado, ou planejado, ou ensaiado anteriormente. Como é que faz, então, para você não perder ponto desses minutinhos que faltou para terminar a sua aula? A sua carta na manga. E que carta na manga é essa? Pode ser, por exemplo, uma lista de exercícios. Então, você diz, olha, bom,
por hoje é isto. Agora, esses minutinhos que faltam, vocês vão ler os exercícios, vão começar a discutir possíveis soluções em grupo e na próxima aula, lembra que vai ter próxima aula, nós continuamos ou nós voltamos para esta lista de exercícios. Essa é a carta na manga. Então, aqueles minutinhos que faltaram, você vai dizer que vai ser destinado a essa discussão inicial da lista de exercícios. E não precisa necessariamente ser uma lista de exercício, pode ser também, por exemplo, uma atividade mesmo, com uma questão, um trabalho que eles vão ter que desenvolver em grupo, enfim, qualquer coisa. E aí, é importante isso, essa lista de exercício, essa atividade, esse trabalho precisa estar dentro do plano de aula. Você não pode jamais fazer algo que esteja fora do plano de aula. E aí vocês devem me perguntar, tá, vai estar no plano de aula. Mas se não der tempo, se vai terminar nos 50 minutos gravado, eu não vou conseguir passar a lista de exercício, mas vai estar no plano de aula e eu não passei. E agora? Você entrega a lista de exercícios, terminou nos 50 minutos, no tempo de aula gravado, não tem mais tempo. Aí você diz, bom, agora vocês levam essa lista de exercício para casa, ou esse trabalho, e aí na próxima aula a gente vai retomar essa lista de exercício. Você não deixou de passar a lista de exercício, estava lá no plano de aula, você só não teve tempo para discutir em sala de aula, mas dá certo do mesmo jeito. Entendeu por que é carta na manga? Porque ou você usa com uma finalidade, ou você usa para outra. Vai depender do tempo de duração da sua aula, tá? A 7ª dica é uma dica bem pontual e bem óbvia também, que é não, jamais, hipótese alguma, apagar o quadro com as mãos, com os dedos. A gente às vezes tem uma mania, né? Assim, parece que coça e a gente quer bem rapidinho apagar com a mão. Não façam isso. Então, isso não pode. Jamais apague o quadro com a mão. Pega o apagador, vai lá e apaga o quadro com o apagador. A 8ª dica, também meio óbvia, é não passar na frente dos slides. Jamais passe na frente dos slides. Uma subdica dentro dessa dica é usar o passador de slides. Então, pega o passador e vai lá passando um pouco distante dos slides. Isso evita que você passe na frente dos slides para ir lá no computador, por exemplo, passar. E também evita de você ficar ali que nem uma estátua parado lá, só falando. Você precisa também se movimentar. Domínio da sala de aula, comportamento, postura, também tem pontuação. Isso é um dos critérios de avaliação. Então, você também não pode ficar que nem uma estátua lá, um robozinho parado lá passando os slides. Então, você tem que se movimentar, você tem que andar. E aí, isso também vai te dar pontos e evita de você passar na frente dos slides se você tiver com o passador. Mesmo assim, você vai poder andar, mas você não vai precisar passar na frente dos slides para ir no computador, por exemplo, passar, ok? A 9ª dica é organize o quadro. Se você vai usar o quadro, né, além dos slides, vai usar o quadro, ou não vai usar os slides, vai usar o quadro só, organize o quadro. Então, começa colocando a data de hoje, o seu nome, o tema da aula. E uma dica importante, né, uma subdica dentro dessa dica também, alguns colegas meus adoram usar pilotos coloridos. Eu também tenho um monte de pilotos coloridos aqui que eu uso, mas, gente, piloto colorido não é para ficar colorido apenas. Eu tenho várias cores aqui, eu tenho laranja, verde, eu tenho roxo também. Enfim, tem vários pilotos coloridos, tem os rosas, tem vários pilotos coloridos, mas usem sempre com uma finalidade didática. Use sempre com um objetivo didático. Não usa só para ficar bonito, só para ficar colorido. Então, e esse objetivo, essa finalidade, ela tem que ficar muito clara para quem está assistindo a aula. Então, por exemplo, se é um destaque de um conceito, e aí você quer destacar esse conceito com o piloto verde, então você sempre, cada novo conceito, você coloca com o piloto verde. Se você quer dar um exemplo, você vai colocar um exemplo de roxo. Então, todos os exemplos você coloca de roxo. E aí, ao longo da aula, a banca vai perceber que você está usando as cores com uma finalidade didática. Isso, tem uma pontuação muito significativa para você no quesito de organização, de postura e de planejamento mesmo e de estrutura da aula usando o quadro. A 10ª dica e penúltima dica
meio que eu já falei, né? Que essa questão mesmo de usar o quadro com uma finalidade didática. Eu tinha anotado aqui para falar como 10ª dica, mas acabei falando dentro da 9ª. E assim, a última coisa sobre plano de aula. Plano de aula eu não vou falar nesse vídeo, porque senão vai ficar muito longo. Eu vou fazer um novo vídeo só para falar de plano de aula, tá? E aí assistam esse vídeo e assistam o segundo, porque existe uma pontuação só para o plano de aula, uma pontuação específica. Tem concursos, inclusive, que dá uma pontuação para a aula, uma pontuação para o plano de aula e depois faz uma média aí dessas duas pontuações, de tão importante que é o plano de aula. Inclusive, o plano de aula é uma entrega obrigatória. Se você não entrega, você nem a aula pode ministrar. Então, é um ponto muito importante e é um ponto que um monte de gente erra, um monte de gente tem dúvidas de como elaborar o plano de aula, que palavras usar, que verbos usar, onde usar, qual estrutura usar, qual o modelo ideal. Então, tudo isso eu vou falar no próximo vídeo sobre plano de aula. Então, assista o próximo vídeo. E esse plano de aula, inclusive, é o plano de aula que não só eu usei nos meus concursos e tirei nota máxima com ele, como já emprestei para colegas meus que também fizeram concurso e tiraram nota máxima com esse plano de aula. Não só em matemática, mas, por exemplo, em informática. Minha esposa de informática ele usou esse plano de aula e ele tirou a nota máxima no IF da Paraíba com essa estrutura, com esse modelo de plano de aula. Então, não deixem de assistir o próximo vídeo que vai ajudar vocês muito, tá? E aí, qualquer dúvida, vocês podem deixar aí nos comentários, que se eu souber, eu respondo. Até mais!